Esqueça o que você sabe sobre biologia. Esqueça o anel de lula frito no seu prato. Aquilo é a superfície. É a mentira confortável que te deixa dormir à noite. Porque se você descer, se você tiver a coragem absoluta ou a insanidade necessária de descer 4.000, 6.000, 11.000 metros, a evolução começa a falhar. As regras sagradas da natureza quebram e algo muito, muito pior assume o controle. Olhos desaparecem, corpos se tornam gelatina viva e membros começam a crescer em ângulos que a geometria euclidiana não explica. É como se o próprio DNA desses animais tivesse sido hackeado pela pressão, reescrito por algo que não entende o conceito de forma. Hoje nós vamos descer, camada por camada, zona por zona, para investigar por que as lulas se transformam em pesadelos Lovecraftianos quanto mais fundo você vai. E eu aviso agora, o que vive no fundo não quer ser encontrado. Bem-vindos ao Dossiê Abissal. Começamos onde a mentira é mais convincente, a zona epipelágica. Aqui encontramos a lula dos recifes. Ela parece inofensiva, quase fofa, mas não se engane por um segundo. Elas não estão apenas se camuflando, elas estão conversando. A pele delas pulsa em padrões fractais complexos. Uma linguagem visual que nós, humanos, somos primitivos demais para decodificar. Elas nos observam, nos estudam, com uma inteligência que não devia estar presente em um molusco. O cérebro de uma lula é proporcionalmente maior que o de um cachorro. Elas resolvem labirintos, reconhecem rostos humanos. Algumas até demonstram algo parecido com curiosidade. Mas isso ainda é o normal. Espere até descermos. Zona crepuscular. A luz do sol entra aqui como um moribundo rastejando. E onde a luz morre, a violência nasce. Bem-vindos ao território do Diabo Vermelho. A lula de Humboldt. 2 metros de puro músculo, agressão e fúria coordenada. A maioria dos predadores caça sozinha. O Humboldt não. Eles são uma alcateia, sincronizados, letais. Eles piscam vermelho e branco, não para acasalar, mas para coordenar ataques militares. Cercar pela esquerda. Atacar agora. Aquele ali está machucado. Uma linguagem de guerra. E aqui está a primeira mutação. Diferente das lulas da superfície que têm ventosas para segurar, o Humboldt desenvolveu ganchos, garras curvas quitinosas feitas para rasgar carne de baleia. Cada tentáculo tem centenas. E se não houver comida disponível, eles comem uns aos outros. Isso torna mais perturbador. Canibalismo não é tabu aqui. É segunda-feira. Sobrevivência do mais rápido. E eles são muito rápidos. Em 2003, o mergulhador Scott Kessel desceu 30 metros na costa do México. Ele relatou um encontro com um cardume de Humboldts que durou 4 minutos. Nas palavras dele, não era um ataque, era uma análise, como se estivessem decidindo coletivamente se eu era comida ou uma ameaça. Ele sobreviveu. Os cientistas acreditam que as lulas simplesmente escolheram deixá-lo viver. Por enquanto. Mas espera, se essas coisas são tão letais, o que acontece quando elas encontram algo maior? Algo que as vê como presa? Segura essa informação. Vamos descer mais fundo. Entramos na zona da meia-noite, onde a pressão atmosférica é 100 vezes maior que na superfície, capaz de esmagar um submarino militar como se fosse uma lata de Coca-Cola amassada na testa de um bêbado.
E aqui, a natureza cometeu um erro bizarro. O gigantismo abissal. A lula gigante. Arquiteutis dux. Durante séculos, marinheiros bêbados falavam do Kraken. Monstros que arrastavam navios inteiros para o fundo. Cientistas riram deles. Até 2004. Esta é a primeira imagem de uma lula gigante viva, tirada após séculos de procura. Olhe para os olhos. Os maiores olhos do reino animal. 30 centímetros de diâmetro. Maiores que a sua cabeça. Se você olhasse dentro de um desses olhos, veria seu reflexo distorcido, como num espelho côncavo de parque de diversões. Mas por que olhos tão absurdamente grandes? Para ver a única coisa que emite luz nessa escuridão eterna? Ou para ver a silhueta de algo maior, vindo devorá-la na completa ausência de luz? Porque elas têm um predador, o cachalote. Baleias de 20 metros que mergulham até aqui para caçá-las. Batalhas bíblicas acontecem na escuridão total. Encontramos baleias com cicatrizes circulares de ventosas do tamanho de pneus de carro e bicos de lula gigante inteiros no estômago delas. Imagine a cena. 2 titãs do Mesozoico travando uma guerra silenciosa a 3.000 metros de profundidade, onde ninguém pode ouvir o som dos ossos quebrando e dos tentáculos sendo arrancados. O mais próximo que temos do inferno é o oceano. Mas a lula gigante não é a maior. Existe algo mais pesado, mais armado e muito mais perturbador. Daqui a pouco, você vai ver o tanque de guerra biológico da Antártida. Zona da meia-noite, setor antártico. Aqui, a água está a 0 graus Celsius. A escuridão é permanente. E algo evoluiu isolado do resto do mundo. A lula colossal. Mesonicoteutis hamiltoni. Ela é mais curta que a gigante, mas muito mais pesada. Enquanto a gigante é um corredor olímpico, a colossal é um tanque T-90 russo. E olha a evolução aqui. Enquanto a gigante tem ventosas, a colossal tem ganchos rotativos. Imagine ganchos de açougueiro de 3 centímetros que giram 360 graus na ponta de cada tentáculo, projetados para penetrar couro de baleia. E o bico? O bico dela é do tamanho do seu punho fechado, feito de quitina mais dura que plástico industrial, capaz de cisalhar osso de baleia. É o invertebrado mais pesado da Terra. E nós só encontramos 3 espécimes. 3. Em toda a história da humanidade. E sim, antes que você pergunte, tecnicamente, você pode comer uma lula colossal. O problema? A carne tem níveis estratosféricos de cloreto de amônia. Gosto de urina pura e concentrada. A natureza protege seus monstros de formas questionáveis. Então não vai rolar um colossal grelhado no Habib's tão cedo. Mas monstros gigantes ainda fazem sentido evolutivo. Eles são predadores, ápices. O que acontece quando descemos para a zona abissal é diferente, fundamentalmente diferente. Aqui, a vida para de lutar e começa a existir de forma errada. Conheçam a Asperoteutis acantoderma. Ela não parece um animal. Parece um erro de renderização em um videogame. O corpo é 95% água, quase totalmente gelatinoso, sem músculos sólidos. Ela simplesmente flutua. Arrasta filamentos invisíveis de 10 metros na água como uma rede fantasma. Ela abriu mão da forma física para sobreviver. É um espectro biológico. Mais ideia do que criatura. E aqui está o detalhe perturbador. Nós não sabemos o que ela come. Ninguém nunca viu uma se alimentar. Ela existe. E isso é tudo.
Mas existe uma aberração que desafia qualquer explicação racional. A Promachoteuthis sulcus. Olhe para isso. Olhe bem. Parece ter dentes humanos. Não são dentes reais. São dobras labiais de tecido muscular cobrindo um bico afiado. Mas a evolução, em seu humor sádico e incompreensível, criou algo que se parece exatamente com um sorriso humano no escuro. Por que essa forma? Por que essa configuração específica? Ninguém sabe. Encontramos apenas um espécime, pescado acidentalmente em 2007, preservado, estudado, e desde então, nada. Nenhuma outra foi vista. Alguns biólogos marinhos têm uma teoria não oficial, uma teoria que eles não publicam porque soa insana demais. A teoria é convergência evolutiva extrema, que sob pressão suficiente, em isolamento absoluto, formas biológicas podem desenvolver características completamente aleatórias, incluindo padrões que parecem emprestados de outras espécies. Ou traduzindo, talvez, só talvez, a pressão não apenas muda a forma, ela embaralha o código. E as Promachoteuthis são o resultado de um erro de cópia genética, um glitch no sistema, uma aberração estatística que não deveria estar respirando. Talvez seja melhor que só encontramos uma. Mas espera, se essas coisas já são perturbadoras, o que vive abaixo delas? Na zona onde nem submarinos militares descem, onde a pressão transformaria seu corpo em uma bola de carne comprimida do tamanho de uma laranja? Segura firme. Estamos chegando no fundo do poço. Chegamos. O fundo do poço. A Zona Hadal. Batizada em homenagem a Hades, o deus grego do submundo. Porque isso é o mais próximo do inferno biológico que existe na Terra. Aqui, a comida é tão escassa que animais vivem décadas entre refeições. O frio é paralisante. A pressão pulverizaria cada osso do seu corpo em nanosegundos. Nada deveria viver aqui, mas algo vive. A coisa mais perturbadora já capturada em vídeo no oceano. A Magna Pinna, a lula de braços longos. Olhe para os membros. Eles não se movem como tentáculos. Eles têm articulações, cotovelos, ângulos retos de 90 graus. Ela não nada, ela não ataca. Ela paira, como uma marionete abandonada com as cordas cortadas, flutuando em água ao invés de ar. Esses filamentos descem por 6, 7 metros, tocando o fundo, sentindo vibrações microscópicas. Ela é uma armadilha viva, estática, esperando. O que me aterra não é o tamanho, não é a forma alienígena, é a atitude. Quando o submersível acende a luz, ela não foge, ela não ataca, ela apenas está lá, uma sentinela silenciosa em um mundo morto, te observando com algo que não é curiosidade, é avaliação. Cientistas acreditam que elas economizam energia ficando completamente estáticas por dias, talvez semanas, talvez meses, apenas esperando. Mas esperando o quê? Nós não sabemos, porque nunca capturamos uma adulta viva. Tudo o que vimos foram jovens de 3 ou 4 metros. O que acontece quando uma dessas coisas cresce completamente? 8 metros? 10? E o que existe nas partes da fossa que nossas câmeras ainda não alcançaram? Na Fossa das Marianas, a 11.000 metros, onde só 3 humanos na história desceram? Nós não sabemos. E talvez deveríamos deixar assim. Então, aqui está o que sabemos.
A ciência confirma que exploramos menos de 5% do fundo do oceano. 5. Temos mapas mais detalhados da superfície de Marte do que do próprio planeta onde vivemos. Nós apontamos telescópios para o espaço procurando vida alienígena. Gastamos bilhões em satélites para procurar bactérias em Europa, Lua de Júpiter. Mas os verdadeiros alienígenas já estão aqui, a 3 horas de barco da costa. A Lula começa como um animal compreensível, mas a pressão a transforma. Primeiro em um monstro, depois em um fantasma, e finalmente em uma entidade, algo que existe além da nossa compreensão de vida. Talvez o oceano profundo não seja apenas água sob alta pressão. Talvez seja um espelho distorcido. E quanto mais fundo descemos, mais a imagem da realidade se deforma. As leis da biologia dobram, quebram, e algo muito mais antigo assume. A pergunta não é: o que mais existe lá embaixo? A pergunta que deveria te manter acordado é: nós deveríamos mesmo estar procurando? Este foi o Dossiê Abissal. Se você tem estômago ou a insanidade necessária para mais, o próximo arquivo vai te deixar intrigado. O que existe no fundo de um oceano extraterrestre